Domingo, dia 8 de agosto, um bom dia para você, ligadinho aqui na NDTV. Chegando agora os assuntos do agronegócio em Santa Catarina. Acompanhe comigo os destaques dessa edição. Safra de arroz tem incremento na produção aqui em Santa Catarina. O aumento no consumo em todo o país tem favorecido os produtores do sul do estado. Em Chapecó, um produtor de tomate usa aquecimento de aviário para proteger plantações nesses dias gelados de inverno. E ainda, vamos conhecer um projeto da Epagre de São Bento do Sul que estimula a inclusão de alimentos da região no cardápio escolar. Safra da tainha em Santa Catarina. Temporada chega ao fim com mais de 800 toneladas capturadas. E vamos ver também, maçã Fuji da região de São Joaquim ganha certificação de qualidade na produção. Tem ainda os detalhes do investimento que está sendo feito em Santa Catarina para minimizar os prejuízos com os ataques da cigarrinha do milho. Essas e outras notícias do agronegócio catarinense, agora no ND Agro, que já está no ar. A gente começa o programa de hoje falando da safra de arroz da última temporada, que teve incremento na produção aqui em Santa Catarina. Até mesmo por conta da pandemia, houve um aumento no consumo em todo o país. Mais pessoas em casa, mais consumo, favorecendo inclusive os produtores aqui do sul do estado. Mesmo com a redução nas áreas de cultivo no estado, a última produção aumentou em média 0,37%, passando de 8.391 quilos para 8.422 quilos por hectare. Os números são bons, mas nem dá tempo para comemorar. Agora é foco total em preparar o solo para a próxima safra. A gente recomenda que o pessoal passe a fazer a incorporação da palhada. Mas no momento os agricultores estão passando grade ou enxada rotativa, né? E alguns já começam a colocar água na lavoura, fazer a formação da lâmina de água para a formação da lama, do lodo, né? E aí proceder a semeadura no sistema pré-germinado. Santa Catarina é o segundo maior produtor do país. E o sul do estado produz cerca de 67% da safra catarinense. Um dos produtores que colabora com isso é o Cláudio Onir. O negócio vem de família e hoje ele tem 98 hectares de arroz. A última safra rendeu cerca de 192 sacas por hectare, resultado de muito trabalho. Tem vezes que de noite eu acordo meia-noite para ficar pensando o que eu vou fazer no outro dia. O cara fica, e é o ano todo. Uma vez até não sei, né? Mas hoje o cara está os 12 meses envolvido na roça. Desde plantando e vai à terra e vai trabalhando na terra, está sempre trabalhando. A média de preço da última safra foi de R$ 79,31 pela saca de 50 quilos, uma alta de 5,55%. O preço agradou os produtores e, embora nesse ano isso não deva se repetir, a expectativa ainda é positiva. No momento o arroz teve uma certa queda e chegou a R$ 68, R$ 70 reais, e agora começou a reagir novamente, né? O pessoal tá já procurando arroz aí a 75, 76 reais, né? Com prazo de alguns dias até 77. Mas a expectativa é que talvez chegue aí a 80, né? Mas não para esse ano nos patamares que chegaram em plena colheita, né? De 90, 95. A produção de Santa Catarina é importante para todo o país e o arroz do sul do estado também se destaca em Santa Catarina. E um dos pontos mais importantes para a produção sair com qualidade é a questão do investimento, algo que esse produtor valoriza muito. Investimento que tem resultado em um bom retorno. Sempre fui com investimento com maquinários novos. Assim, quanto menos oficina de maquinário velho, melhor. Se não tiver investimento, eu paro. Tem sempre que ter coisa mecanizada, quanto mais mecanizado, melhor. Nesse mês já começa a semeadura. Com muito trabalho e dedicação, a torcida é por mais um ano de boa safra, com arroz de qualidade que Santa Catarina oferece. E esse friozinho do inverno tem feito agricultores buscarem alternativas para proteger a sua produção. Foi o que fez um produtor de tomates do oeste catarinense. Ele instalou um sistema de aquecimento dentro de uma estufa. O resultado surpreendeu pelo modo fácil que ele resolveu a situação. Olha só. Para quem trabalha com avicultura, o equipamento é antigo e obsoleto.
Mas para Emer, as campanolas que há alguns anos eram usadas para aquecer os aviários e que foram doadas por um vizinho, caíram como uma luva na tentativa de proteger a plantação de tomate fora de época. Em 6 anos de atividade a gente foi evoluindo nosso manejo, né? E aí esse ano a gente começou com esse sistema de aquecimento aí para tentar burlar um pouco o frio, né, que era previsto já para esse ano. Segundo o produtor, se ele não tivesse protegido os tomateiros das temperaturas negativas registradas na propriedade, certamente o prejuízo seria incalculável. Com certeza com o frio que deu, já teria perdido ela, sim. Ele protege bem mais do que só a própria estrutura, né, fechada. O aquecedor consegue manter a temperatura dentro um pouquinho mais elevada. A gente fez aqui um teste com 12 campânulas, mas mesmo assim teve algumas entradas de ar ali que acabaram queimando as folhas mais novas do tomate, né? Então a gente vai estudar para o próximo ano tentar minimizar pelo menos esse dano aí que está dando. Segundo este engenheiro agrônomo da Epagre, a escolha do produto foi excelente, mas poderia ser melhorada com um sistema que fizesse a temperatura ficar mais elevada em toda a extensão da estufa. Fazendo a recirculação do ar, porque naturalmente o ar frio ele é mais pesado, então ele vai ficar na parte inferior da estufa. E o ar quente que está sendo produzido com fonte de gás na parte superior. Então a gente orienta quem usar essa ideia que faça a circulação do ar dentro desse ambiente, dentro dessa estufa, através de ventilador. No mínimo 2 ventiladores para que o ar circule e se misture dentro da estufa, fazendo com que fique de forma uniforme o ar dentro da estufa. Além do aquecimento superior implantado pelo agricultor, outras formas de manter o ambiente protegido também são válidas e orientadas pelos especialistas. A gente orienta que tem grandes plantios de hortaliças que façam isolamento externo. Muitos só tem a parte da cobertura da estufa e não tem o isolamento nas laterais. Então, que faça o isolamento nas laterais também. E também em plantios externos pode-se fazer geração de calor ou de fumaça através de tonéis, né, tonéis de lata de 200 litros, colocando uma mistura de serragem com óleo diesel ou serragem salitrada. Muito bacana a ideia. E valorizar os produtos locais é uma maneira de colaborar com a preservação ambiental. Vamos conhecer agora um projeto da Epagre de São Bento do Sul que estimula a inclusão de alimentos naturais da região no cardápio da alimentação escolar. É mais renda para o agricultor, mais saúde e também, claro, mais consciência ambiental para todos. Essa variedade de características ambientais e sociais é uma das maiores riquezas do nosso estado. Para que este tesouro seja preservado, é preciso valorizar o trabalho, a cultura e os produtos locais. E a gente veio até São Bento do Sul para entender mais sobre esse assunto. Rogério, que projeto é esse sobre sociobiodiversidade que está sendo executado aqui no município? Então, Renata, a ideia de fazer esse projeto surgiu da possibilidade de trazer produtos da sociobiodiversidade e inserir eles na alimentação escolar. Então, começou com uma conversa com a nutricionista do município e também uma parceria com os agricultores, com a cooperativa, para buscar entregar esses produtos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no PNAE. Um dos produtos escolhidos para fazer parte do projeto foi a amora preta, fruto muito conhecido na região do Planalto Norte. Em Campo Alegre, conversamos com um agricultor que se dedica ao cultivo de pequenos frutos. Nós estamos na atividade assim, mais focado em produzir um volume maior de 3 anos para cá. Mas a planta, a fruta, a amora, a gente já tem conhecimento já de longa data, deve fazer em torno de uns 35 a 40 anos. Já meus pais tinham em casa, cultivavam assim, mas só para uso doméstico, né? A gente viu assim nessa atividade pode ser lucrativa assim para o pequeno agricultor, porque você usa uma área muito pequena de terra e você consegue ter um volume de produção alto. O pinhão, né, ele é um produto também, a gente chama até de extrativista, né, porque ele é de uma árvore natural daqui, né, da região da Mata Atlântica.
E assim, ó, ele nessa época do ano, ele cai de cima da copa das árvores, né? Não precisa nem ser plantado e é um produto muito versátil, muito importante para a alimentação. E por isso daí então da nossa articulação com a Secretaria de Educação, através da nutricionista, com os agricultores através da cooperativa, buscando justamente colocar esse produto no cardápio das crianças, né? Colocar esses alimentos no cardápio é muito importante para que o aluno também entenda que são alimentos da sociobiodiversidade local, que através deles nós também podemos preservar o meio ambiente, sem falar, é claro, do valor nutricional desses alimentos. Gustavo, o que você comeu hoje aqui na escola? Estrogonofe de banana, suco de amora e comi pinhão. Eu tomei o suco de amora e comi pinhão. Você gostou? Eu amei. A gente faz agora nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos falar da safra de tainha que chegou ao fim aqui em Santa Catarina. E, claro, trazer também detalhes sobre a produção de maçã Fuji, que ganhou certificação importante na qualidade e na produção aqui no estado. A gente volta já. Estamos de volta e a temporada da pesca da tainha chegou ao fim aqui no litoral catarinense. A safra não alcançou os números do ano passado, mas os pescadores artesanais ficaram satisfeitos com a quantidade de tainhas capturadas esse ano. A pesca da tainha terminou oficialmente no último final de semana e para os pescadores foi um bom ano. Para ótima, assim, para muito boa. Pegamos um volume considerável, assim. A gente tem uma média de captura aí digamos, 10 mil tainhas safra. Em todo o estado foram capturadas mais de 1.800 toneladas de tainha. Em Florianópolis, de acordo com dados da prefeitura, foram pescadas quase 217 mil tainhas de 1º de maio a 31 de julho. A Praia dos Ingleses passou dos 44.600 peixes. Depois vem a Barra da Lagoa, com quase 31 mil tainhas. A Praia Brava fica em terceiro lugar, com cerca de 28 mil pescados. Foi aqui na Praia Brava, no norte da ilha, que aconteceu a maior captura da safra de uma só vez. Ainda era escuro, por volta das 6 horas da manhã, quando os pescadores jogaram a rede. Para surpresa, foram pescadas cerca de 25 toneladas de tainha. Foi o dia certeiro, dia de Santo Antônio, não deixou para trás. Foi o maior lance das últimas 2 décadas aqui na Praia Brava. E é preciso ter fé para enfrentar as ondas grandes que surgem pelo caminho. Além disso, técnica e experiência são imprescindíveis na pesca artesanal. Na canoa vai 4 remeiros, um chumbereiro e o patrão. Nesse caso, o patrão sou eu, né? Esse patrão ele serve tanto quando o mar está agitado para dar a saída do mar e também serve para fazer o cerco. Ali o patrão está mandando os remeiros, o vigia está mandando o patrão e o patrão está passando as ordens do vigia para o remeiro, para a gente colocar o peixe dentro da rede e trazer para a praia, né? E se falam por aí em história de pescador, seu Tirão, como é apelidado, tem muitas. Ele é o pescador mais antigo da praia. Com essa quantidade que eu tenho, ainda foi na canoa, remo, e ainda esse ano o lance pelo aqui eu remei ainda, nossa grande. Tenho orgulho nisso que com a minha idade ainda remei o lance para secar ainda 16 mil tainhas aqui na Praia Brava. Nos próximos dias será feita uma premiação da pesca da tainha depois de todo o esforço e dedicação dos pescadores. Agora é a vez das anchovas e momento de preparar as redes para o próximo ano na espera de numerosos cardumes. E olha que bacana, a maçã Fuji, da região de São Joaquim, é a 6ª indicação geográfica conquistada por Santa Catarina.
A indicação geográfica atesta que um produto só tem aquelas características porque é produzido de determinada forma ou porque tem notoriedade na produção. A denominação de origem parte do pressuposto de que as características geográficas, naturais e humanas da Serra Catarinense determinam a singularidade e a qualidade do produto. A conquista é resultado de uma parceria desenvolvida pela Epagre, Sebrae, UFSC, com apoio de produtores locais e de outras instituições, como a Cidasc, por exemplo. A solicitação foi apresentada ao INPE pela Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina. A maçã Fuji, produzida na região de São Joaquim, destaca-se por suas características únicas de cor, formato e sabor, entre outras. Por isso, ela foi objeto de pedido da indicação. A elevada altitude da região serrana é fator determinante para essas diferenciações. Por conta disso, a maçã Fuji da região de São Joaquim é considerada uma das melhores do mundo, possuindo, portanto, um amplo mercado. A região é responsável por mais de 50% do total de produção nacional desse cultivo. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, você vai ver as expectativas da safra de inverno no estado e também os investimentos para minimizar os impactos da cigarrinha do milho nas plantações catarinenses. A gente volta já. Estamos de volta com os últimos assuntos do ND Agro desse domingo. Agora a gente fala das expectativas das safras de inverno aqui em Santa Catarina. Para o produtor, o cenário está bem positivo. As projeções apontam crescimento e alta na venda nas sacas de grãos e também cereais. Mas para o consumidor final, o preço dos produtos derivados deve pesar um pouquinho no bolso. Produtores estão esperançosos com uma boa safra e um bom preço de mercado, como é o caso do seu Darcy Menegatti, que tem 12 hectares de trigo. A planta já está com 30 dias e a previsão de colheita é para outubro. Esperamos colher um trigo de qualidade, né, que é o que importa bastante, né, para comercialização. A expectativa de um preço bom também, que se mantenha daí para cima. Torcer que tudo corra bem, que o clima continue do jeito que está se desenvolvendo, que a planta, sem dúvida nenhuma, vai ser um sucesso. Esse ano, diversas culturas vão apresentar um crescimento expressivo. Além do trigo, o triticale, a aveia e a cevada. Há um aumento de área plantada em Santa Catarina, em função que isso tem deixado o produtor até com uma certa luz lá na frente de poder ter uma renda maior dentro da propriedade. O trigo, por exemplo, apresenta um cenário positivo. O crescimento da safra desse ano de 2021 deve chegar a 55%. No ano passado, foram 172 toneladas colhidas. Nesse ano, a expectativa é ultrapassar 276 toneladas. Alegria para o produtor, que vai vender a um preço atrativo. Mas para o consumidor final, os produtos que usam a farinha de trigo devem ficar com um preço mais salgado. A saca de 60 quilos deve ser comercializada a cerca de R$ 90. Se agora o preço do pãozinho já está salgado, a previsão é que suba ainda mais. O preço está bem alto, né? Farinha de trigo alta. Todos os alimentos, de um modo geral, está bastante alto, né? Pesa na cesta básica, né? Sim, sempre tem na minha casa e percebo que está um pouquinho mais caro, mas não muito, está aumentando devagarinho. Uma coisa puxa a outra, né? A alegria do agricultor que ganha um pouco mais no grão do trigo, mas para o consumidor ele se torna um pouco mais pesado. Mas essa produção, também no período mais frio do ano, tem sido algo novo para muitos produtores, que não investiam nos cereais, importantes para o consumo e para gerar renda no campo no inverno. Nós não temos a condição que tem o Centro-Oeste de fazer a safra de soja e depois fazer a safra de milho, como culturas normais. Então, o que está sendo desenvolvido agora pela Secretaria da Agricultura, em parceria com cooperativas, com produtores, com incentivos de fazer cultura de inverno, praticamente é um laboratório para ver se isso realmente é viável, a gente fazer um programa maior de incentivo para que o produtor se sinta seguro que plantando cultura de inverno ele possa ter renda.
E em meio à diversidade de insetos que causam prejuízos na agricultura, a cigarrinha do milho é atualmente considerada uma das mais severas pragas que afetam essa cultura. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, já tivemos uma quebra de 20% na produção esperada de milho este ano. Para combater essa praga, o governo catarinense está investindo mais de R$500 mil. A cigarrinha do milho vem sendo considerada como uma das principais pragas da cultura do milho no Brasil. Ela deixou de ser exclusiva de regiões produtoras de sementes e hoje está presente em praticamente todas as áreas onde se cultiva o cereal, tanto na primeira quanto na segunda safra. As perdas ocasionadas pelos envasamentos e viroses transmitidos pela cigarrinha podem chegar a mais de 90%, principalmente quando se utiliza um híbrido sensível ou complexo de envasamento. Seu Valdecir tem 27 hectares de área plantada com milho. A lavoura dele foi atacada pela primeira vez este ano com a cigarrinha do milho. Esse ano foi a primeira safra que a gente percebeu a consequência. Outros anos se via alguma coisinha, mas assim a gente achava um bichinho insignificante, mas não me imaginava que ela ia afetar com doença, né? Eu percebi depois, começou a ter relatos, e quando se viu a planta já estava doente e não conseguimos mais dar conta de salvar ela. O milho foi ficando sem coloração, parecia que não tinha nitrogênio, e foi aos poucos a planta foi morrendo, caindo, não formava espiga. E produzi, olha, te digo, não produzi 10%. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, Santa Catarina registrou uma quebra de 20% na produção esperada de milho por conta da cigarrinha. Esses insetos provocam injúrias nas plantas de milho pela sucção de seiva, injeção de toxinas e transmissão de fitopatógenos, principalmente aqueles relacionados aos envasamentos. A cigarrinha é uma praga que se estabeleceu aqui em Santa Catarina e causou prejuízos enormes na safra passada. Ela ataca as plantas jovens, ela se reproduz e se alimenta somente da planta do milho. E os produtores devem ficar atentos desde o início da germinação da cultura para que não venham a ter prejuízos sérios como tivemos na safra passada. Aqui no estado, o governo está investindo mais de R$560 mil no combate a essa praga. O programa Monitora Milho SC está focado em pesquisa, desenvolvimento e inovação que minimizem as perdas e evitem o mesmo problema na próxima safra. É importante destacar que nós lançamos recentemente o programa Monitora Milho SC, visando entender melhor como que se comporta a população de cigarrinha aqui no estado. Vale destacar que a gente precisa compreender do ponto de vista quantitativo, né, a quantidade da praga, e também do ponto de vista qualitativo. Quando eu falo qualitativo, é dizer se a cigarrinha ela está transportando o vírus do enfesamento, né, se ela está infectiva, né? Então o monitoramento ele é muito importante para que a área técnica possa entender a dinâmica dessa população e o potencial de dano que ela pode vir a causar agora no início da safra. O programa Monitora Milho SC vai delimitar a presença da cigarrinha do milho nas lavouras catarinenses, com monitoramento constante e também a melhoria da comunicação com os produtores. A intenção é criar mecanismos para tornar possível a comunicação dos órgãos de defesa sempre que houver sintomas de envasamento em suas áreas, além de receber alertas quando houver ocorrência de cigarrinha na região. A expectativa é observar 20 pontos em todo o estado. Esse monitoramento começa então agora em agosto e vai até janeiro esse estudo. E por que isso? Para ajudar, a ideia é a gente ter esse dado técnico e depois disseminar essa informação de maneira rápida e assertiva para todo o setor produtivo. Que ela chegue no produtor, para que o produtor possa entender como é que está na sua região, a população, a infectividade, e a partir daí possa racionalizar o manejo da lavoura, escolhendo melhor o seu híbrido, fazendo o manejo a semeadura na época adequada. E um detalhe muito importante é racionalizar o uso do agroquímico. Por isso que é importante o monitoramento. E essa racionalização do defensivo, do agroquímico, ajuda a reduzir o custo de produção.
E o assunto milho vai continuar em destaque aqui no ND Agro. Domingo que vem, vamos mostrar o que o governo tem feito para garantir rotas e também alternativas para manter o abastecimento e reduzir a dependência externa do milho. Assim, a gente finaliza o ND Agro de hoje. Lembrando que outros assuntos do estado e do país é só você acessar o nosso portal ND+. Boa semana, tchau, tchau.